Bom, por onde eu começo, né? Um final de semana muito bom para o Lando Norris. Não vou dizer colocando uma mão na taça e eu vou explicar por quê, mas excelente final de semana dele, mais um. Max Verstappen, o que dizer, dos boxes para o pódio e um final de semana bastante difícil para o Gabriel Bortoleto. Esses são os três temas centrais do Ju Responde do GP de São Paulo. Mas uma dúvida que eu realmente queria tirar e que apareceu no Ju Responde é por que Interlagos sempre entrega? O que a gente tem no nosso cardápio aqui das perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, myF1Life. Então, se você é novo por aqui, está chegando com esse GP de São Paulo, está se empolgando com a Fórmula 1, essa é a receita para participar do Ju Responde. Me segue lá no Instagram, myF1Life. Depois de cada pergunta, de cada corrida, eu abro uma caixinha de perguntas. E aí as perguntas que mais se repetem, as mais interessantes, eu vou respondendo por aqui. Então eu vou responder se o Max perdeu a chance de vencer quando ele fez a última parada dele, sobre a punição do Oscar Piastri, muita gente perguntando sobre isso, se o Norris tem consistência para ganhar esse campeonato, Bortoleto, se ele não arriscou demais na corrida, também tem uma dúvida se por que o Binotto não fica no pit wall, se ele é chefe da equipe, como que funciona, como foi possível a Sauber reconstruir um carro em 3 horas, e explicação por que Interlagos quase sempre gera corrida boa e por que tiraram a sprint de Interlagos. Então vamos lá, esse é o Ju Responde do GP de São Paulo, começando pelo Max. Ele perdeu a chance de vencer ao não tentar ficar na pista com o pneu médio. Então o que acontece com a corrida do Max, né? Primeiro, a classificação foi tão diferente da corrida porque eles remexeram todo o acerto do carro, por isso que ele largou do box. Existe também uma vantagem de trocar de motor, mas como eu expliquei no último Ju Responde, essa vantagem não é grande. O que mudou realmente foi o acerto. Algumas pessoas perguntaram, era acerto de chuva? Não, não era uma coisa simplesmente acerto de chuva ou não. Esse novo assoalho que a Red Bull trouxe nas últimas corridas aí, ele funciona muito bem quando ele anda muito próximo do solo. E porque Interlagos tem esse sobe e desce, as ranhuras também que estavam bastante proeminentes no asfalto nesse ano também limitaram um pouco o tanto que eles poderiam descer o carro, então eles acabaram tendo dificuldades de encontrar qual era a melhor configuração para o carro da Red Bull. Mexeram no carro muito da sprint para a classificação, deu errado, mexeram de novo, arriscaram e deu certo. Então teve muito do acerto e várias vezes eu já falei aqui, né? O Max tá com o carro do jeito que ele quer, ele consegue tirar o máximo disso, né? O que é o trabalho dele? Tirar o máximo do equipamento que ele tem em mãos. Quando o equipamento tá bom, ele tira mais do que qualquer um. Ele fica muito próximo do 100% do carro sempre. Então tem o trabalho do Max, tem o trabalho da equipe, ouvindo o Max, inclusive, para o acerto do carro, um pouquinho de motor, e aí indo para estratégia mesmo. Então ele tem um pouquinho de sorte ali. É um pouco difícil para as pessoas entenderem como pode falar que ele teve sorte porque ele teve um furo no pneu. Ele largou com o pior pneu, que é o pneu duro. A Red Bull, claro, não sabia que o pneu duro não ia render nada. Ele consegue se posicionar bem e tá em 13º quando ele tem um furo no pneu. Não foi um rasgo no pneu, foi um slow puncture, que eles sentem só que está saindo o ar do pneu ali, que o pneu está perdendo pressão. Eles veem nos dados, o Max mesmo não sentiu, tanto que ele foi chamado para o box, você vai trocar o pneu agora, estava no período de safety car virtual, e aí o engenheiro fala, foi por um furo, ok? Ele, ok, então ele mesmo não tinha sentido. Então é um tipo de furo que ele não perdeu posições, ele não perdeu performance por causa disso. No safety car virtual, ele perde só 10 segundos, pensando de tempo de parada, né? Pensando globalmente na corrida dele, ele fazer a parada ali, se livrando daquele pneu ruim, na verdade, no tempo total de corrida dele, ele ganhou mais do que os 10 segundos que ele perdeu parando. Dá para entender? Por causa justamente do rendimento ruim do pneu duro. Então ele vai para o pneu médio, que é o melhor pneu dessa corrida, porque o macio era bastante sensível. Acontece que ele tem ali 62 voltas para fazer, quando tem a segunda relargada. Muito tentador tentar fazer essas 62 voltas com o pneu médio.
né? 2 jogos de pneu médio. Acontece que ele estava numa posição que ele caiu para 16º com essa parada, e ele estava numa posição de atacar. E ele vai lá, passa 6 carros e força bastante esse pneu. Então ele não consegue estender tanto esse segundo stint dele, o primeiro com o pneu médio. Ele vai com o pneu médio de novo. E aí é uma questão que eles estavam discutindo sim no pitwall. E aí a gente tenta ir até o final, quanto que esse pneu médio vai durar? Será que dá para levar? E aí a resposta que eles têm é quando o Norris para, e aí o Norris ele fica a uma distância do Verstappen que, contando o número de voltas que faltavam, ele precisava tirar meio segundo por volta para chegar no Max e passar o Max. E ele faz isso nas 3 primeiras voltas. Projetando no pitwall da Red Bull que o pneu médio vai ficar muito pior no final, eles percebem que não vai dar, ou pelo menos essa foi a leitura deles. Então eles decidem parar o Max em uma volta que faz com que ele possa forçar o pneu até o final para tentar recuperar o tempo que ele perde fazendo uma parada a mais. Quase dá certo, né? Pensando na segunda colocação, porque é o que eles tinham, né? O Norris vai passar de qualquer maneira, então é o que a gente tem, vamos arriscar uma coisa diferente. Porque ele fica muito próximo de passar o Norris. Eles não acreditam que eles iriam segurar o Norris de qualquer maneira, mas muito provavelmente ele chegaria na frente do Antonelli, ele conseguiria segurar a segunda colocação. Então, um pouco, sim, talvez fosse melhor se ele tivesse ficado na pista, mas ele não venceria, ele seria segundo colocado, mas é muito mais fácil a gente falar aqui depois que tudo já aconteceu, certo? A punição do Oscar Piastri foi justa? Eu não achei muito, achei um pouco estranha essa punição, porque livre da regra, ok, livre da regra, não tinha direito de estar ali, ele não tinha direito àquela curva, ok, e aí se há um acidente a culpa é dele, isso é o que foi aplicado, tá. Acontece o seguinte, por que uma relargada tem que ser avaliada de um jeito tão diferente de uma largada? Se esse incidente acontecesse em uma largada, ele não seria punido, como a gente viu vários exemplos nesse ano, né? Até a primeira volta do Bortoleto é outro exemplo. Eles não olham todas as regras de uma maneira tão de perto assim, quando é uma largada. Por que é tão diferente numa relargada? Olha a atitude que o Charles Leclerc tem. Ele vê o que está se desenhando, o que vai acontecer. Os carros estão muito próximos ali. O Kimi Antonelli tem uma relargada ruim e o Oscar Piastri vai colocar por dentro. Interlagos é daquelas curvas. A primeira curva ali, ela começa mais larga e depois ela vai afunilando, convidando a confusão, esse tipo de confusão que aconteceu. Então o Piastri, ele sabe que o Kimi sabe que ele está ali, ele não espera que o Kimi vá fazer a curva como se ele não estivesse, que foi o que o Kimi fez. O Kimi faz isso com o regulamento debaixo do braço, pensando, ok, se tiver um acidente e se eu sobreviver a esse acidente, o punido vai ser o Piastri. Então ele faz a curva sabendo disso, como se o Piastri não estivesse ali. O Piastri, ele frita o pneu justamente porque o Kimi não dá espaço e ele tem que frear ainda mais, porque ele não tem para onde ir. E o Charles Leclerc, vendo que isso ia acontecer, vai lá fora fazer a curva. E mesmo assim é atingido. Então eu acho que precisa ser explicado por que tem essa diferença entre a largada e a relargada. Ok, olhando a regra, dá para entender por que o Piastri é punido, mas por que nesse momento a regra é usada e um momento na largada que é parecido não é usada? Acho que fica muito essa questão e não custava nada o Kimi ter dado um pouco de espaço e ele teria a segunda perna, estava mais para ele a segunda perna, também o Kimi não colaborou, digamos assim, nesse lance. Antes de... o Norris, líder do campeonato agora, 24 pontos na frente do campeonato. Ele tem consistência para ganhar esse campeonato?
Bom, lembra no Ju Responde, no meio da temporada, eu já estava falando, olha, o Norris não está mal. Ele está perdendo pontos em relação ao Piastri por causa da classificação. Ele acertando a classificação, a gente viu tantas vezes nessa temporada que quando o piloto larga em primeiro, parece que ele tem superpoderes largando em primeiro, né? Porque ele não tem turbulência, ele faz o ritmo dele, cuida do pneu do jeito dele, e aí tá praticamente garantida a vitória. E foi isso que ele fez nas últimas duas corridas. Acertou a classificação e tornou a vida dele mais simples durante a corrida. Então, nesse cenário, sim, ele tá agora se encontrou em uma volta lançada e isso vai ser muito importante daqui até o final da corrida, da temporada. Por que eu falei no começo, não colocou uma mão na taça? Porque eu acho essas duas provas que vêm a seguir bastante interessantes e desafiadoras para ele, e pode ser que essa liderança sangre um pouco e daí a gente vê como que ele vai reagir a isso. Por que eu estou dizendo isso? A próxima etapa é o GP de Las Vegas. O GP de Las Vegas, no ano passado, ele foi o GP do graining, né? Então o pneu estava esfarelando o tempo todo, principalmente para a McLaren. Graining, que é uma coisa que não aparece há muito tempo nessa temporada. Vamos voltar lá para a China, que apareceu bastante, é o primeiro exemplo que vem à mente, é o terror do Lando Norris. Ele odeia graining, ele não consegue lidar bem com graining. Então, se isso acontecer de novo, pode ser um final de semana complicado para ele. Porém, a McLaren está falando que eles estudaram muito os dados de Las Vegas do ano passado e eles entenderam qual o caminho errado que eles tomaram com o acerto do carro e não vão fazer isso novamente. Então a gente tem que esperar para ver se a McLaren realmente vai acertar a mão. Tem um outro fator também que não tem havido tanto graining nos pneus neste ano em comparação com o ano passado. Então são dois fatores para a gente observar para Las Vegas, mas pode ser uma corrida mais complicada para ele. E Qatar é uma pista mais de alta velocidade, né? Muitas curvas de alta velocidade, curvas longas e tudo mais. Nesse cenário, o Piastri o ano inteiro foi melhor do que o Norris. Então, claro que o momento não é do Piastri, claramente não é do Piastri, mas vamos ver como que ele vai chegar no Qatar. Eu acho que Qatar é a última grande chance dele fazer um grande final de semana, e é um final de semana de sprint. Então eu ficaria atento, você que está assistindo, a essas duas provas para ver. Eu acho que tem ainda campeonato para a gente, esse campeonato que teve tantas reviravoltas, certo? E muita gente perguntando, e o Max está na disputa? 49 pontos com 3 corridas para o final é bem longe, seria bem surpreendente, mas ele vai tentar, como ele demonstrou nesse final de semana de GP de São Paulo. Antes de eu falar do Bortoleto, tem muitas perguntas sobre o Bortoleto, vou trazer algo diferente aqui para o Ju Responde, porque a Motorola me convidou para mostrar para vocês como foi a minha cobertura nesse final de semana tão especial, como que é o meu dia a dia ali no paddock e como o meu Motorola Razr 60 Ultra me ajudou em todas as minhas tarefas nesse final de semana. E esse foi o resultado. No primeiro dia, eu registrei cada detalhe da barraquinha de frutas, que é sempre um sucesso, e do botequinho, que tinha comidas incríveis. E como era a minha primeira vez numa cabine de transmissão, o que rolou me salvou muito, resumindo as notificações durante e depois da gravação. No segundo dia, eu captei toda a tensão das equipes na sprint e principalmente depois dos acidentes. E o Anote Aí foi essencial, gravando e transcrevendo tudo que eu levantava para as reportagens. E no último dia, o mais especial de todos, teve um pouco de tudo, né? O Drivers Parade com aqueles carrinhos icônicos, a torcida vibrando pelo Gabriel e até os famosos acompanhando de perto a emoção da Fórmula 1. Com a maior tela externa ultra resistente e com as melhores câmeras de um dobrável, só o Razr 60 Ultra mesmo para conseguir me acompanhar nessa correria de cobertura. Foi inesquecível. Valeu, Motorola, por me ajudar a compartilhar tudo isso com o pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse resuminho. Eu adorei fazer mais uma cobertura em Interlagos e vocês arrasaram na arquibancada, foi muito legal. O Bortoleto não arriscou demais na primeira volta, não. Era evitável. Vou fazer um cenário geral, porque
o Bortoleto desse final de semana, ele fez eu lembrar muito o que ele me disse depois do GP da Cidade do México. Ele fez a classificação e estava assim, vai ser difícil a corrida e tal. Na corrida, ele foi lá e fez uma das suas melhores largadas da temporada. Eu só compararia com a largada que ele fez em Interlagos nesse domingo. E depois ele falou, daí ele saiu de 16º para se colocar perto dos pontos e conseguiu voltar à zona de pontuação na Cidade do México. Depois da corrida, ele falou para mim, eu vim para essa corrida com uma abordagem diferente. Eu fiquei pensando, eu não vou terminar aqui em 16º, eu vou mudar isso, eu vou para cima e não importa o que aconteça, eu vou arriscar. Foi a mesma abordagem dele nesse final de semana. Alguma coisa virou a chavinha dele ali. Ele falou algumas vezes sobre ter tido uma abordagem mais conservadora nos 2 anos de título dele, na Fórmula 3, na Fórmula 2, porque ele estava numa posição diferente e que ele se convenceu agora, ou ouvindo pessoas ao redor dele, se convenceu de que na posição em que ele está, se ele não arriscar, ele vai terminar onde ele larga. Então, foi muito disso que aconteceu nesse final de semana e foi muito disso que aconteceu nessa largada também. Né? A sprint, o que parece ter acontecido, né? Ele tentou a mesma manobra que ele tinha conseguido fazer no Albon, e o Albon tinha dado X nele na volta anterior, tentou fazer a mesma coisa, o pessoal falando, o DRS não fechou, realmente o DRS ele é o último a fechar porque ele foi o último a frear. É assim que funciona o DRS, não é uma falha, né? Mas ele deve ter pisado em algum lugar que estava molhado. Eu perguntei para alguns fotógrafos que estavam lá e eles falaram que estava ainda molhado ali naquela freada, então ele posicionou, foi as duas coisas juntas, né? Ele posicionou o carro em algum lugar ali que o pneu acabou escorregando e ele já estava perdendo pressão aerodinâmica ali. A hora que ele tira com o DRS fechando, já dá uma instabilidade na traseira. Se ele colocou a roda em algum lugar molhado, aí dá pra a gente entender por que ele perdeu o carro daquela maneira. Essa foi a sprint, mas a pergunta foi sobre a corrida, a primeira volta da corrida. Então ele passa o Tsunoda, foi uma largada muito boa, ele passa o Tsunoda, ele passa o Hamilton, que o Hamilton tá ali se estranhando com o Carlos Sainz. Aí ele passa o Colapinto, uma ultrapassagem por fora, já no miolo, muito bonita a ultrapassagem. E aí, quando a gente vê o replay dele com o Stroll, a impressão é que ele se joga ali do lado de fora no Stroll, onde seria muito arriscado ele se jogar. Acontece que se você assiste o onboard do Bortoleto, ele estava já dividindo curvas com o Stroll, então o Stroll já sabia que ele estava ali. Então fazia sentido ele, Bortoleto, esperar que o Stroll desse espaço para ele ali, porque o Stroll sabia da existência dele ali. E aí o espaço acaba e eles acabam batendo. Por que não foi investigado? É primeira volta. É a primeira volta, a direção de prova conta mais com o bom senso dos pilotos do que ficar anotando ali o livro de regras, senão ia ter um bando de punição pela maneira como as regras são escritas. Então, não dá para dizer que foi super agressivo, mas é um Bortoleto desde a Cidade do México que vem com uma abordagem mais agressiva, pelo que eu escutei lá de dentro. É uma abordagem apoiada, incentivada pelo Mattia Binotto. Pelo que eu senti no domingo após a corrida, não é tão incentivada pelo Jonathan Beatley. Eu apresentei para ele todo esse cenário e Cidade do México e aqui, ele tem falado isso, e ele tem agido assim na corrida, blá, blá, blá. E eu perguntei, o que você acha disso? E ele fez assim, o que eu acho disso? Interesting, interessante. Você sabe que eu moro na Inglaterra faz tempo, né? Faz 8, 9 anos. Toda vez que o inglês fala interessante, ele quer dizer que ele não gosta. Então, essa foi a impressão que o Jonathan preferiria que o Gabriel fosse mais cuidadoso, até porque agora tá faltando um monte de asa dianteira, eles vão ter que fazer mais asa dianteira, porque o Nico também quebrou uma asa dianteira esse final de semana, né? Então vai ser uma correria para aprontar os carros, eles vão ter que juntar peças de carros aí dos carros para as etapas finais. Eu vou falar disso um pouco depois. Falando em Binotto, Whitley, por que o Binotto não fica no pit wall? Ele está sempre isolado, sem dar ordens,
sem falar com ninguém, porque a organização dentro da Sauber é diferente de outras equipes. Eles têm o Jonathan Whitley como chefe da equipe de pista, então ele que opera essa equipe, ele que está no pitbull, ele que está ouvindo todos os rádios e dando ordem e tudo mais. Ele é igual o André Stella, igual o Fred Vasseur e o Toto Wolff e tudo mais. Acontece, o Toto Wolff não fica no pitbull, mas é a escolha dele, ele está ouvindo tudo e ele também passa as orientações dele quando acha necessário. Claro que o chefe de equipe não vai ficar definindo estratégia, mas algumas coisas têm que ir até ele. Na Sauber, eles optaram por dividir. A equipe de corrida fica na mão do Jonathan Whitley e a fábrica, o projeto do ano que vem, essas decisões mais macro ficam na mão do Binotto. Na prática, o Binotto está acima do Jonathan Whitley. Então é por isso que ele não senta no pitbull. Mas justamente porque o que eles venderam era que um ia ficar na fábrica e um ia ficar na equipe, eu tenho achado muito estranho que o Binotto está indo para todas as corridas, né? A fábrica fica com quem? Né? Eu tive uma conversa com o Fred Vasseur recentemente e ele falou que o cara que é o segundo dele, né, o Vasseur, ele seria o chefe da equipe na fábrica e na pista. Mas ele mandou o Jérôme D'Ambrosio, que né, ex-piloto e que é o número 2 dele, ficar totalmente na fábrica o tempo todo e passar para ele as coisas que estão vindo da fábrica, porque ele acha importante que ele esteja lá. Então, por algum motivo, o Binotto tem sentido a necessidade de vir para todas as corridas, mas essa é a organização da equipe Sauber, que vai ser Audi no ano que vem. Como foi possível reconstruir um carro em 3 horas? Incrível. Não foi possível reconstruir um carro em 3 horas, não foi isso que eles fizeram. O que a Alpine, por causa da batida do Colapinto, e a Sauber, pela batida do Bortoleto, fizeram, foi montar o chassi reserva. Não existe um carro reserva que fica prontinho, como existia no passado, né? Mas existe um chassi reserva, um carro reserva. Todas as peças para montar um carro reserva estão lá. Então, o que a equipe precisa fazer quando tem uma batida dessa, ela não vai reconstruir aquele carro. Ela vai construir o chassi reserva. Quando você tem um final de semana de sprint, é permitido que as equipes meio que pré-montem algumas partes para não ficar tão apertado para fazer construir esse carro reserva. Então, justamente para esse tipo de cenário. Na prática, eles tiveram 2 horas e meia para fazer isso, para montar esse carro. E o que aconteceu na Sauber, então, a Alpine conseguiu, o Colapinto já estava pronto no começo do Q1. E o que aconteceu na Sauber é que houve um erro, foi uma coisa assim que pode acontecer na correria, que isso atrasou essa montagem. E é uma coisa que deu para perceber, porque eu estava na frente da garagem, 1 hora antes, estava tranquilo, sabe? Aquele movimento coordenado dos mecânicos, mas não estava uma correria. Eles estavam trocando a caixa de câmbio no carro do Nico também. Então, estava a equipe do Nico trabalhando com ele, a equipe do Gabriel trabalhando com ele. Porque às vezes quando tem uma grande reconstrução, alguma coisa que tem que fazer, eles colocam os mecânicos dos 2 lados em um carro, né? Mas não era isso que estava acontecendo, mas tudo parecia tranquilo. Eu voltei 15 minutos antes da classificação, tava um desespero. Então eu sabia que alguma coisa tinha dado errado, depois a equipe explicou o que era, e foi algo que atrasou essa montagem e foi por uma questão de 2 minutos que eles não conseguiram colocar o carro na pista. Mas não é algo fácil de fazer, não, mesmo não sendo reconstruir, mesmo sendo montar um chassi reserva, não é algo fácil de fazer. Alguma explicação de por que Interlagos quase sempre dá corrida boa? Sim, eu fui buscar essa explicação depois da corrida. Eu perguntei para o Pierre Gasly o que ele achou que aconteceu. E ele falou desgaste de pneus e estava com o vento pegando os carros de frente na curva 1. E isso torna o DRS mais efetivo, né? Dá mais força para o DRS. Por quê? Com o vento batendo o carro de frente e você já está no vácuo, é como se isso ajudasse a frear o carro que está na frente
então faz com que o vácuo, o DRS e tudo mais tenha mais potência. E a questão do desgaste de pneus, Interlagos é interessante por isso, né? Sempre fica entre 1 e 2 paradas, mesmo a Pirelli levando compostos mais duros nesse ano. E sendo assim, você tem a galera que largou com o médio, a galera que largou com o macio, e aí quem largou com o macio perde rendimento antes, tem a galera que vai tentar uma parada, tipo o Hülkenberg, esse pessoal vai ser ultrapassado, então por isso gera essa ação o tempo todo. E o Jonathan Whitley apontou um outro fator, a última curva permite linhas diferentes, então o piloto não precisa ficar na turbulência do outro carro para tentar chegar no vácuo, ele consegue tentar fazer a curva de uma outra forma, sem turbulência, e aí ele consegue entrar no vácuo na reta. Então são vários fatores que ajudam Interlagos e todos esses fatores estavam aparecendo na corrida deste domingo. E para terminar, muita gente perguntando, então por que tiraram a sprint de Interlagos? Essa questão da sprint, ela não é técnica, né? É uma decisão comercial. Então a sprint é um grande projeto comercial da Fórmula 1, né? Porque o que eles entendem é que, e ficou comprovado, está comprovado, todos os promotores querem receber a sprint porque a sprint gera mais dinheiro para o promotor. Por quê? Tem ação na sexta, então você tem mais um motivo para ir na sexta-feira. E você tem mais um motivo para chegar mais cedo no sábado. E quanto mais tempo você ficar na pista, mais você vai consumir na pista, mais você vai estar incentivado a ter ingresso para os 3 dias e tudo mais. Então todo mundo quer ter sprint. E a Fórmula 1 vai distribuindo as sprints ao longo dos anos, dentro do grande projeto do Stefano Domenicali de ter metade das corridas como corridas sprint, porque os promotores gostam bastante. Claramente não é uma decisão técnica, porque as equipes estão falando, nossa, sprint em Singapura, legal, vai ser muito legal, ninguém gosta disso, mas o promotor de Singapura com certeza gosta. Esse foi o Ju Responde do GP de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado. Para quem está chegando pela primeira vez aí, já sabe como participar. E saiba que depois do GP de Las Vegas eu volto com mais. Tchau, tchau.